Bem-vindo ao canal André Gestão de Contratos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Gostou do conteúdo? Contribua. Link na descrição. Artigo 60. Na definição do serviço a ser contratado, são vedadas as especificações que 1. Sejam restritivas, limitando a competitividade do certame, exceto quando necessárias e justificadas pelo órgão contratante. 2. Direcionem ou favoreçam a contratação de um prestador específico. 3. Não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade, não se admitindo especificações que não agreguem valor ao resultado da contratação ou sejam superiores às necessidades do órgão. E 4. Estejam defasadas tecnológica e ou metodologicamente ou com preços superiores aos de serviços com melhor desempenho. Seção 3. Dos acordos de níveis de serviços. Artigo 61. Os critérios de aferição de resultados da execução de contratos de serviços continuados poderão ser dispostos na forma de acordos de nível de serviços, conforme dispõe este decreto e deverá ser adaptado às metodologias de construção de ANs disponíveis em modelos técnicos especializados de contratação de serviços, quando houver. Artigo 62. Para fins deste decreto, acordo de nível de serviço, ANS é o ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o prestador de serviços e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. Artigo 63. Para a adoção do ANS é preciso que exista critério objetivo de mensuração de resultados, preferencialmente pela utilização de ferramenta informatizada, que possibilite à administração verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos. Artigo 64. Quando for adotado o ANS, este deverá ser elaborado com base nas seguintes diretrizes. 1. Antes da construção dos indicadores, os serviços e resultados esperados já deverão estar claramente definidos e identificados, diferenciando-se as atividades consideradas críticas das secundárias. 2. Os indicadores e metas devem ser construídos de forma sistemática, de modo que possam contribuir cumulativamente para o resultado global do serviço e não interfiram negativamente uns nos outros. 3. Os indicadores devem refletir fatores que estão sob controle do prestador do serviço. 4. Previsão de fatores, fora do controle do prestador, que possam interferir no atendimento das metas. 5. Os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis, de preferência facilmente coletáveis, relevantes e adequados à natureza e características do serviço e compreensíveis. 6. Devem ser evitados indicadores complexos ou sobrepostos. 7. As metas devem ser realistas e definidas com base em uma comparação apropriada. 8. Os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no ANS, observando-se o seguinte: a. As adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específica de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais, e b. Na determinação da faixa de tolerância de que trata a linha anterior, considerar-se a relevância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para as atividades consideradas críticas. 9. O não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não críticos, poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação. Parágrafo único. O acordo de níveis de serviços, além do indicador a ser utilizado, deverá conter, no mínimo, as seguintes descrições: 1. Finalidade. 2. Meta a cumprir. 3. Instrumento de medição. 4. Forma de acompanhamento. 5. Periodicidade. 6. Mecanismo de cálculo. 7. Início de vigência. 8. Faixas de ajuste no pagamento, e 9. Sanções. Seção 4. Da contratação de serviços de natureza intelectual ou estratégico. Artigo 65. Quando o planejamento dispuser sobre serviços de natureza intelectual, deverá definir papéis e responsabilidades dos agentes e áreas envolvidas na contratação, tais como: 1. Ateste dos produtos e serviços.
2. Resolução de problemas. 3. Acompanhamento da execução dos trabalhos. 4. Gerenciamento de riscos. 5. Sugestão de aplicação de penalidades. 6. Avaliação da necessidade de aditivos contratuais. E 7. Condução do processo de repactuação de contrato, quando for o caso. Parágrafo único. O órgão ou entidade contratante, na contratação de serviços de natureza intelectual ou estratégicos, deverá estabelecer a obrigação da contratada de promover a transição contratual com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. Seção 5. Da contratação de serviços distintos. Artigo 66. Serviços distintos podem ser licitados e contratados conjuntamente, desde que formalmente comprovado que: 1. Parcelamento torna o contrato técnica, econômica e administrativamente inviável ou provoca a perda de economia de escala, e 2. Os serviços podem ser prestados por empresa registrada e sob fiscalização de um único conselho regional de classe profissional, quando couber. Parágrafo único. O órgão não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de execução e fiscalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funções. Seção 6. Da contratação de sociedades cooperativas ou instituições sem fins lucrativos. Artigo 67. A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer quando, pela sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar: 1. A possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a administração e os cooperados, e 2. A possibilidade de gestão operacional do serviço for compartilhada ou em rodízio, onde as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e a de preposto, conforme determina o artigo 119 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007, sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada, em que todos venham a assumir tal atribuição. Parágrafo único. Quando admitida a participação de cooperativas, estas deverão apresentar um modelo de gestão operacional adequado ao estabelecido neste artigo, sob pena de desclassificação. Artigo 68. Não será admitida a contratação de cooperativas ou instituições sem fins lucrativos cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo com o objeto contratado. Parágrafo único. Quando da contratação de cooperativas ou instituições sem fins lucrativos, o serviço contratado deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, no caso de cooperativa, ou pelos profissionais pertencentes aos quadros funcionais da instituição sem fins lucrativos, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. Seção 7. Da contratação de serviços continuados. Artigo 69. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, e que elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho. Parágrafo 1º. Excepcionalmente poderá ser adotado o critério de remuneração da contratada por postos de trabalho ou quantidade de horas de serviço quando houver inviabilidade da adoção do critério de aferição dos resultados. Parágrafo 2º. Quando da adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou horas de serviço, admite-se a flexibilização da execução da atividade ao longo do horário de expediente, vedando-se a realização de horas extras ou pagamento de adicionais não previstos nem estimados originariamente no instrumento convocatório. Artigo 70. A administração não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. Artigo 71. Nos editais para contratações de serviços continuados deverá ser prevista, além do contido no artigo 69 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007, o seguinte:
Cláusula prevendo que os pagamentos estarão condicionados à entrega dos produtos atualizados pela contratada, que deverá: a. manter todas as versões anteriores para permitir o controle das alterações, e b. garantir a entrega de todos os documentos e produtos gerados na execução, tais como o projeto, relatórios, atas de reuniões, manuais de utilização, além de outras exigências que poderão ser feitas no instrumento convocatório. 2. A forma como será contada a periodicidade para a concessão da primeira repactuação de contrato, evidenciando que eventuais repactuações subsequentes deverão observar o interregno no mínimo de um ano, contado a partir da última repactuação contratual ocorrida. 3. Regras que prevejam os seguintes direitos à contratante: a. o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações, e b. os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. Capítulo 2. Da gestão e fiscalização do contrato. Seção 1. Das atribuições do gestor de contrato. Artigo 72. O gestor do contrato é o gerente funcional, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente: 1. Analisar a documentação que antecede o pagamento. 2. Analisar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3. Analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato. 4. Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado. 5. Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado. 6. Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços. 7. Efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no sistema GMS, quando couber. 8. Preencher o termo de avaliação de contratos administrativos através do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços, GMS-CAPDAN, módulo de contratos. 9. Outras atividades compatíveis com a função. Seção 2. Das atribuições do fiscal de contrato. Artigo 73. O fiscal de contrato é o servidor ou empregado público designado pela representante para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços. Parágrafo 1º. O fiscal de contrato deve anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados. Parágrafo 2º. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste decreto. Artigo 74. A função de fiscal de contrato deve ser atribuída ao servidor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente: 1. Esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado. 2. Expedir, através de notificações e ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços. 3. Proceder às medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato. 4. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços. 5. Conferir e certificar as faturas relativas às aquisições e serviços. 6. Proceder às avaliações dos serviços executados pela contratada. 7. Determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto.
8. Exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho. 9. Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços. 10. Receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços. 11. Dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais. 12. Verificar a correta aplicação dos materiais. 13. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução ou dos bens a serem adquiridos. 14. Realizar, na forma do artigo 123 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso. 15. Propor, quando for o caso, a aplicação de penalidades à contratada, atendidas as formalidades legais. 16. Outras atividades compatíveis com a função. Parágrafo 1º. A fiscalização da execução contratual deve ser realizada de forma adequada por profissional com experiência na área. Parágrafo 2º. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 120 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007. Parágrafo 3º. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando o dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. Parágrafo 4º. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso. 1. Os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada. 2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas. 3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados. 4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida. 5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato. E 6. A satisfação do público usuário. Parágrafo 5º. O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no parágrafo 1º do artigo 112 da Lei nº 15.608, de 2007. Parágrafo 6º. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada com o documento da contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso. Parágrafo 7º. O representante da administração deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme disposto nos parágrafo 1º e 2º do artigo 118 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007. Parágrafo 8º. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 128 e 150 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007.
Parágrafo 9º. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações. 1. No caso de empresas regidas pela consolidação das leis trabalhistas, a. Recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual. B. Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior. C. Pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao mês anterior. D. Fornecimento de vale-transporte ou auxílio alimentação, quando cabível. I. Pagamento do 13º salário. F. Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei. G. Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso. H. Eventuais cursos de treinamento e reciclagem. I. Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a RAIS e o CAGED. J. Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho. E K. Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato. 2. No caso de cooperativas, a. Recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de responsabilidade do cooperado. B. Recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de responsabilidade da cooperativa. C. Comprovante de distribuição de sobras e produção. D. Comprovante da aplicação do FATES, Fundo Assistência Técnica Educacional e Social. I. Comprovante da aplicação em fundo de reserva. F. Comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias. E G. Eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas. 3. No caso de sociedades diversas, tais como as organizações sociais civis de interesse público, OCPs e as organizações sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações. Capítulo 3. Do reequilíbrio econômico-financeiro. Seção 1. Do reajustamento de preços. Artigo 75. Reajustamento de preços em sentido estrito é o mecanismo que visa compensar os efeitos da variação inflacionária, devendo retratar a efetiva alteração dos custos de produção a fim de manter as condições efetivas da proposta. Parágrafo 1º. O edital ou contrato de serviço continuado e sem dedicação exclusiva de mão de obra deverá indicar o critério de reajustamento de preços, sob a forma de reajuste em sentido estrito, com a adoção de índices específicos ou setoriais. Parágrafo 2º. Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para a administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda. Parágrafo 3º. Quando o bem ou serviço estiver submetido a controle governamental, o reajustamento de preços não poderá exceder aos limites fixados. Parágrafo 4º. O marco inicial para a concessão do reajustamento de preços em contrato de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra é a data limite para a apresentação da proposta. Parágrafo 5º. O registro do reajustamento de preço em sentido estrito deve ser formalizado por simples apostila. Parágrafo 6º. Se, com o reajustamento, houver a necessidade de formalização de prorrogação de prazo ou acréscimo e supressão de serviços, é possível incluir no aditivo o reajustamento. Seção 2. Da repactuação do contrato. Artigo 76. Repactuação de contrato é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato que deve ser utilizada para serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no instrumento convocatório com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo ou à convenção coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra. Artigo 77.
será admitida a repactuação do contrato dos serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de obra, contratados com prazo de vigência igual ou superior a 12 meses, desde que seja observado o interregno no mínimo de um ano. Parágrafo único. A repactuação do contrato deve estar prevista no edital. Artigo 78. O interregno mínimo de 12 meses para a primeira repactuação do contrato será contado a partir da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, para os custos decorrentes de mão de obra, e da data limite para a apresentação da proposta em relação aos demais insumos. Parágrafo único. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data base da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mão de obra da contratação pretendida. Artigo 79. Em caso de repactuação de contrato subsequente à primeira, correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação, o prazo de 12 meses terá como data base a data em que se iniciaram os efeitos financeiros da repactuação de contrato anterior realizada, independentemente daquela em que é ditada ou apostilada. Artigo 80. As repactuações de contrato serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação do contrato. Parágrafo 1º. A repactuação do contrato deverá ser pleiteada pela contratada até a data da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão do exercício do direito. Parágrafo 2º. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação do contrato, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. Parágrafo 3º. Quando da solicitação da repactuação do contrato, esta somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se: 1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da administração. 2. As particularidades do contrato em vigência. 3. O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais. 4. A nova planilha com a variação dos custos apresentada. 5. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes. E 6. A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. Parágrafo 4º. A decisão sobre o pedido de repactuação do contrato deve ser feita no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. Parágrafo 5º. O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para comprovação da variação dos custos. Parágrafo 6º. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada. Artigo 81. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 1. A partir da assinatura da apostila. 2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para a concessão das repactuações futuras, ou 3. Em data anterior à repactuação do contrato, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 3, o pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente. Parágrafo 2º. A administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. Seção 3. Da revisão de contrato ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito. Artigo 82.
A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito é decorrência da teoria da imprevisão, tendo lugar quando a interferência causadora do desequilíbrio econômico-financeiro consistir em um fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, anormal e extraordinário. Parágrafo único. A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificadas os seguintes requisitos: 1. O evento seja futuro incerto. 2. O evento ocorra após a apresentação da proposta. 3. O evento não ocorra por culpa da contratada. 4. A possibilidade da revisão contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante. 5. A modificação seja substancial nas condições contratadas, de forma que seja caracterizada a alteração desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuição do contratante. 6. Haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposição da remuneração correspondente em função da majoração ou minoração dos encargos da contratada. 7. Seja demonstrado nos autos a quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatório correlata que demonstre que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente pactuadas. Seção 4. Da atualização monetária. Artigo 83. A correção monetária é devida em razão do processo inflacionário e da desvalorização da moeda, devendo ser calculada desde a data da protocolização da fatura de determinada parcela do contrato até seu pagamento efetivo. Parágrafo único. Após a data determinada no contrato para a efetivação do pagamento, se este não for efetivado por culpa da administração, incidirá sobre o valor faturado a atualização monetária com base em índices estabelecidos no contrato. Canal André Gestão de Contratos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Gostou do conteúdo? Contribua. Link na descrição.